Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Fiz aplicações de franjas que o tamanho, quantidade e formato são opcionais. E como o fio que usei, ele costuma desmanchar, queimei as pontinhas, mas tem outra técnica que eu vou mostrar. E com esse mesmo passo a passo pode usar qualquer tipo de fio e com os outros não vão precisar disso. Esse cropped é muito fácil de fazer, fiz ele em ponto rede, fiz detalhes em correntinhas acima da franja, que é opcional, e também fiz a aplicação de bojos. Costurei somente as pontinhas dos bojos, que é a forma mais fácil. Vou mostrar como faz o caseado em volta, mas se quiser pode aplicar o bojo sem o caseado. Então, bojos são opcionais. Os cordões eu fiz bem simples de correntinhas e coloquei tassel nas pontas. Fiz somente 2 cordões na parte de cima e passei nas laterais para amarrar nas costas, podendo passar cruzado ou reto. E também pode deixar separado o cordão do pescoço e das laterais. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Peço também para que ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio alha da Têxtil Piratininga na cor dourado. Ele é 100% poliéster, possui 130 metros e 100 gramas. E o tex desse fio é 779. A agulha indicada para esse fio é de 3 mm a 4. A quantidade que irá gastar depende do tamanho da peça, do tamanho e formato das franjas. Vou fazer um tamanho P e as franjas vou deixar em formato V e não muito comprida, vou precisar de 2 novelos. Fazendo no mesmo formato, fazendo no mesmo modelo e formato de franjas, acredito que para o tamanho PP precisará de 2 novelos, para o M e G 3 e para o GG 4 novelos. Mas com esse mesmo passo a passo, pode usar qualquer tipo de fio, de qualquer espessura. Pode usar também fio de seda ou polipropileno. Se achar muito fino, pode usar 2 fios, mas pode confeccionar também com um somente. A agulha indicada para esse fio é de 3 a 4 milímetros e vou usar 3,5. Vou usar também tesoura para arremates. Como vou fazer a aplicação de bojos, lembrando que é opcional, vou usar um par de bojos no tamanho P. Esse é o formato olhinho. Acredito que esse modelo é o mais ideal para a peça, mas pode usar o modelo que quiser. Esses são os bojos Eva, que é parceiro do canal, o que sempre uso e indico. Eles são os melhores para aplicação, tanto para fazer o caseado em volta ou costurar ele diretamente na peça. São 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam. Vou deixar o link na descrição para adquirir ou entrar em contato. E claro, além desse formato, eles têm vários outros modelos e em todos os tamanhos. Já abri aqui um novelo para quem for usar esse mesmo fio Ayla. Vou mostrar 2 formas que faço para finalizar o fio depois de cortar para que ele não desmanche. Pego a ponta do fio que acabei de cortar. Puxando a ponta do fio, ele fica com outra espessura. Então, ele pode ser trabalhado com o fio como vem na embalagem ou desmanchando. E além dessas 2 formas, ele ainda fica bem mais fino. É só puxar a pontinha, podendo trabalhar com o fio em 3 espessuras. E uma das formas que faço para que ele não desmanche, se eu quiser trabalhar com ele da forma que ele vem na embalagem, venho com a agulha, passo por dentro de uma das alcinhas que fica
Puxo o fio que já desmanchei passando por dentro da alcinha. Faço como se fosse uma correntinha, puxo o fio e ele para de desmanchar. E agora corto a sobra de fio. Lembrando que isso é somente para quem for usar esse fio alha. Para os outros não vão precisar. Vou cortar o fio aqui novamente para mostrar outra forma que eu faço. Depois de desmanchar um pouco, corto o fio que desmanchei. Venho com o isqueiro e queimo a pontinha. Assim, ele para de desmanchar também. Essa é a forma mais fácil que eu acho e é o que eu vou fazer. Se tiver outra técnica, pode usar também, lembrando que essa eu uso somente para esse fio que desmancha. Mas também pode usar qualquer outro tipo de fios que não precisa disso. Já estou aqui com o fio novamente. Já queimei a pontinha, agora eu vou dar início ao cropped. E para todos os tamanhos, independente do fio, faço assim. Um nozinho inicial e depois uma correntinha. E para quem estiver usando esse mesmo fio ou um outro fio com essa mesma espessura, sem contar a primeira correntinha, pode fazer mais 24, totalizando 25 correntinhas contando com a primeira. E para quem estiver usando outro tipo de fio com outras espessuras, pode fazer correntinhas depois da primeira de 4 em 4 até ficar com 14 centímetros. Mas se quiser fazer outro tamanho, pode, mas devem ser feitas de 4 em 4 correntinhas, sem contar a primeira. E os fios que encolhem um pouquinho, pode dar uma esticadinha na hora de medir. E eu fiz 25 correntinhas, contando com a primeira e ficando com 14 centímetros também. Então, fazendo com esse fio, pode fazer 25 correntinhas e com outros fios 14 centímetros de correntinhas, mas devem ser de 4 em 4. E agora faço mais 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Para qualquer tamanho, depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 4, contar de cima para baixo até a 7ª correntinha e na 7ª fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar nas últimas correntinhas. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, formando assim a primeira carreira. Para qualquer tamanho, independente do fio, faço dessa forma. E o total de bloquinhos que devem ser pares. Chegando no final da carreira, vou na última correntinha e faço um ponto alto, lembrando que o nozinho eu não conto como correntinha. Lembrando que pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo que seja par. E usando esse fio com os meus pontos, ficaram com 12 bloquinhos de um ponto alto separado por uma correntinha. Viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. E vou fazendo assim, um ponto alto sobre cada ponto com uma correntinha de espaço.
Chegando no final da carreira, o ponto alto é feito de correntinhas, então vou saltar a primeira correntinha de base e na segunda, que na verdade é a terceira das 3 iniciais, faço um ponto alto. E as 2 primeiras carreiras ficaram iguais, de pontos altos sobre pontos altos, com uma correntinha de espaço. Viro e para a próxima carreira vou fazer aumentos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. E no mesmo ponto de base, que é o primeiro, faço um ponto alto, formando assim um ponto V no início da carreira. Ficando um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Para todos os tamanhos, independente do fio, faço assim. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto, que é o segundo de base. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base com uma correntinha de espaço. Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, porém, nessa carreira faço aumento no início e no final. E quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Chegando no final da carreira, vou fazer igual eu fiz no início. No último ponto, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais, faço na terceira correntinha um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, formando assim um ponto V no último ponto. Viro e faço da mesma forma nas próximas carreiras. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. No mesmo ponto de base, faço um ponto alto, formando assim um ponto V. E fazendo o aumento no primeiro ponto da carreira, faço uma correntinha, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto, que é o segundo de base. Uma correntinha, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo uma correntinha e um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no final da carreira. Quando eu estiver chegando, eu volto. Chegando no final da minha quarta carreira, vou fazer igual eu fiz na carreira anterior e no início, uma correntinha, vou no último ponto e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Fazendo assim o aumento e um ponto V no final da carreira. Vou virar e vou fazer da mesma forma na próxima carreira. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço e um ponto alto no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto com uma correntinha de espaço. Vou dar continuidade fazendo aqui todas as minhas próximas carreiras dessa forma. Deve ter um ponto V no primeiro e no último ponto, e o ponto V formado por um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E sempre seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto com uma correntinha de espaço. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Primeiro, deve medir o tamanho do busto e seguir fazendo os aumentos até ficar na metade do tamanho do busto. Então, pode fazer sob medida, medindo o tamanho do busto e dividindo por 2, e depois ir fazendo as carreiras até ficar com a quantidade que deu. Como vou fazer para um busto de 84 centímetros, que é o que eu considero para o tamanho P para fazer esse cropped, de 84 a 92 centímetros, vou dividir 84 por 2, dá 42. Então, vou seguir fazendo as carreiras com aumentos até ficar com 42 centímetros, para o meu tamanho P. Se quiser, pode seguir a tabela de tamanhos. Sem dividir por 2, considere um busto no tamanho PP de 78 a 84 centímetros. Para o tamanho M, 92 a 100, para o tamanho G, 100 a 109 e GG, 109 a 114. E se estiver utilizando o fio como o meu, que encolhe um pouquinho na hora da confecção, pode esticar um pouquinho na hora de medir, mas deve deixar as laterais retas. Não precisa esticar até o limite.
pode esticar deixando as laterais retas, para que mesmo sem esticar ele não fique bem menor do que o tamanho que precisa. Então, vou seguir fazendo aqui todas as minhas carreiras de aumentos, até ficar com 42 centímetros, que é a metade do tamanho do busto, que irei fazer para o tamanho P. E quando eu estiver com 42 centímetros de largura, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de aumentos, um ponto V no primeiro e no último ponto de cada carreira. Lembrando que faço da mesma forma para todos os tamanhos, o que muda é a largura do busto. Agora dou uma esticadinha na peça, porque esse fio encolhe um pouquinho, deixando as laterais retas. Não posso esticar somente na parte de baixo, senão até ultrapasso o tamanho que preciso e na altura fica pequeno. E medindo aqui, ficou com 42 centímetros, que é o tamanho que eu preciso. Agora, depois de fazer todas as carreiras de aumentos, vou fazer carreiras sem aumentos. Vou virar para todos os tamanhos depois de ficar na metade da largura do busto. A próxima carreira deve ser feita assim: 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Como não vai ter mais aumentos, não devem fazer um ponto alto no primeiro ponto, deve ir direto no segundo e fazer um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto com uma correntinha de espaço. Mas dessa vez não tem o ponto V no início e também não vai ter no final. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Finalizando aqui a minha primeira carreira sem aumento, vou fazer uma correntinha e no último ponto um ponto alto, lembrando de saltar a correntinha de espaço. Agora eu vou virar e vou fazer da mesma forma nas próximas carreiras. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar no final da carreira. E quando chegar no final da carreira, vou fazer um ponto alto no último ponto, que na verdade são as correntinhas de início. E não devo esquecer de saltar a correntinha de espaço. Depois que eu terminar essa carreira, eu vou fazer as próximas da mesma forma, sem aumento, seguindo carreiras retas, de pontos altos sobre pontos altos com uma correntinha de espaço. Como eu vou fazer um tamanho P, vou fazer as carreiras até ficar com mais ou menos 8 a 9 centímetros de altura. Deve medir a partir da primeira carreira sem aumento. E com os meus pontos vai ser mais ou menos 6 carreiras. A quantidade de carreiras depende do comprimento que irá precisar. Pode fazer do comprimento que quiser, mas para cada tamanho faça uma diferença de 2 carreiras ou de 2 a 3 centímetros. Então, para o PP, faço 4 carreiras ou 5 a 6 centímetros. Para o M, 8 carreiras ou 11 a 12 centímetros. Para o G, 10 carreiras de 14 a 15 centímetros. E GG, 12 carreiras de 17 a 18 centímetros. Pode fazer a quantidade que quiser, pode, por exemplo, fazer a peça para um busto P, mas a altura no tamanho M. Finalizando aqui todas as minhas carreiras sem aumentos, de pontos altos sobre pontos altos com uma correntinha de espaço.
Agora, medindo aqui, como essa peça ela encolhe um pouquinho, eu dou uma esticadinha para medir, para que depois não estique tanto na hora de vestir. E ficou com mais ou menos 8 centímetros de altura, contando a partir da primeira carreira sem aumentos. Agora, depois de terminar de fazer a altura do cropped que eu preciso, vou fazer as laterais. Já vou iniciar desse lado onde eu finalizei o ponto para não precisar de cortar o fio. E faço as laterais da mesma forma para todos os tamanhos. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Nesse mesmo último ponto de base, pego no meio dele e faço um ponto alto, ficando com 2. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou fazendo assim em todas as carreiras que não têm aumentos, para todos os tamanhos. Fazendo aqui na última carreira sem aumento, nas carreiras com aumentos eu não faço pontos. Então, depois de fazer na última carreira, viro e vou começar já a fazer diminuições, que será somente na parte de cima. Na parte de baixo não faço. E como vou iniciar a próxima carreira na parte de cima, faço 3 correntinhas e para todos os tamanhos faço assim. Salto o segundo e o terceiro ponto de base e vou no quarto e faço um ponto alto. Então, para todos os tamanhos, salto 2 pontos. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Chegando nos últimos pontos, como não vou fazer aumento na parte de baixo, faço um ponto alto no último ponto. Viro. E a próxima carreira eu vou iniciar na parte de baixo, que eu não vou fazer aumento, então faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E vou seguir normalmente fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Mas, como na parte de cima eu faço a diminuição, quando estiver chegando nos últimos pontos, vou saltar ponto. Faltando 3 pontos para finalizar, vou saltar os 2 próximos pontos e o último faço um ponto alto. Na carreira anterior, eu iniciei o ponto alto no primeiro ponto e saltei os 2 próximos. No final da carreira, na parte de cima, eu salto 2 pontos e no último faço um ponto alto. Agora eu vou virar e, como estou na parte de cima e vou iniciar a carreira, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, salto os 2 próximos pontos e no próximo, que é o terceiro livre, faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto e na parte de baixo não faço diminuição. Fiz um ponto alto sobre cada ponto na parte de baixo, vou virar e, como estou na parte de baixo e não tem diminuição, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até quando estiver faltando 3 pontos para finalizar. E faltando 3 pontos, vou saltar os 2 próximos e no último faço um ponto alto. Lembrando que eu faço da mesma forma para todos os tamanhos, independente do fio. E a carreira ficando agora com 4 pontos, vou fazer a alcinha, que vou passar o cordão depois. Viro, faço 4 correntinhas.
Vou direto no último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo em cima dele. Faço uma correntinha e corto o fio. Como esse fio costuma desmanchar, vou queimar um pouquinho a ponta, somente até eu fazer o arremate corretamente. Já selei a pontinha para não desmanchar até eu confeccionar a peça e depois eu volto para fazer o arremate dele. Agora eu vou passar para a outra lateral e vou fazer da mesma forma, porém, vou começar a carreira de cima para baixo, para que as carreiras ficam do mesmo lado das carreiras da primeira lateral. Então, venho com o fio, faço o nozinho inicial. E como vou começar pela parte de cima e trabalhei somente nas carreiras que não tem aumento, vou aqui na primeira carreira que eu fiz sem aumento e vou passar o fio. E a primeira carreira faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, no mesmo ponto de base pego no meio dele e faço um ponto alto, ficando com 2. Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos altos. E a primeira carreira é assim, 2 pontos altos pegando no meio do ponto de cada carreira. Chegando na última carreira, faço 2 pontos altos. E igual a primeira lateral, eu fiz um ponto alto em cima do ponto, desse lado também vou fazer. Então, não vou pegar no meio dele, vou pegar bem em cima do ponto. Que na verdade aqui são as correntinhas iniciais, então vou na terceira. E como estou na parte de baixo, viro e não faço diminuição. Então, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até quando estiver faltando 3 pontos altos para finalizar, que será na parte de cima, e vou fazer diminuição. Chegando no final da carreira e como estou na parte de cima, vou saltar meus 2 próximos pontos e no último faço um ponto alto. Vou virar e na próxima carreira, como estou na parte de cima, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, salto os 2 próximos pontos e no terceiro um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, da mesma forma que eu fiz na primeira lateral. E quando ficar com 4 pontos altos, faço a alcinha de 4 correntinhas. Se não ficar com 4 pontos altos, ficar com 6 ou 2, pode também, e fazer a alcinha normalmente. Então, vou seguir fazendo aqui a minha segunda lateral e já volto com ela finalizada. Terminei de fazer a segunda lateral, ficando idêntica à primeira. E com as laterais prontas, agora eu vou fazer os cordões de amarrar. E ele pode ser feito da forma que quiser. Pode fazer do pescoço separado do cordão das laterais. Vou confeccionar um cordão, sendo o mesmo do pescoço, vou passar na alcinha da lateral, sendo um cordão só, dos 2 lados. Então, ele vai ter que ser bastante grande para que dê para passar e amarrar atrás. Venho com um fio duplo, o mesmo que estou confeccionando a peça. Vou usar 2 fios para que ele fique mais grosso, que eu vou fazer ele bem simples mesmo, que será de correntinhas. Mas pode fazer ele da espessura e da forma que quiser, não precisa ser só de correntinhas. Primeiro faço o nozinho inicial, vou passar para dentro desse primeiro bloquinho. E vou fazendo correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Vou fazendo aqui até ficar do tamanho que dê para passar na alcinha da lateral e já volto. Terminei de fazer todas as minhas correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso.
Agora eu vou puxar bem aqui, porque depois eu vou voltar nessa correntinha para fazer o tassel. Puxo bem e corto o fio. Lembrando que estou usando um fio que costuma desmanchar, então eu vou selar a pontinha desses fios aqui, para não soltar até eu voltar neles. Lembrando que o tassel é opcional, se quiser não precisa colocar. Com o primeiro cordão pronto, ainda vou colocar o tassel. E para deixar a alça reta, antes de fazer a amarração, é só passar na alcinha que fica do mesmo lado, na mesma lateral do cordão. E se quiser a alcinha cruzada, é só passar na outra lateral. Agora eu vou dar início ao meu segundo cordão. Vou passar dentro do primeiro bloquinho, claro, fazer a mesma quantidade de correntinhas para que fique do mesmo tamanho. E volto quando estiver com o segundo cordão pronto. Terminei de fazer o segundo cordão, ficando idêntico ao primeiro. Puxei bem o fio, que eu ainda vou voltar na última correntinha para colocar o tassel. Agora eu vou dar início aos tasséis. Primeiro, venho com o fio, deixo um pouco mais de 2 vezes maior do que o tamanho que preciso. Independente do fio, eu faço dessa forma e vou dobrando o fio até ficar na metade da espessura que eu preciso. A metade porque depois que coloco o tassel, ele dobra de espessura. Vou deixar nessa espessura e corto a sobra. E como todos os fios ainda estão unidos, vou cortar as voltinhas para todos ficar com pontas. E como estou usando um fio que desmancha, lembrando que para os outros não precisam disso, vou queimar as pontinhas do fio somente para ele não desmanchar enquanto eu faço o tassel. Lembrando que isso é somente para quem está usando esse fio que desmancha. Selei as pontinhas dos fios, esse não é o tamanho que eu vou querer o tassel, é somente para ele não desmanchar. Agora vou no fio que eu deixei sobrando depois das 2 correntinhas. E vou colocar o conjunto de fios, mais ou menos o meio dele, no meio dos 2 fios que eu deixei. Depois faço alguns nós. Se estiver feito o cordão com somente um fio, é só voltar uma correntinha e fazer uma correntinha com um conjunto de fios no meio. Depois de amarrar bem, vou deixar ele junto com os outros agora. Agora venho com um pedaço de fio e vou passar ele dando voltas bem próximo de onde está dobrado. Depois de dar algumas voltas, faço alguns nós. E agora deixo ele com os outros também. E depois de amarrar, agora eu vou definir o tamanho.
Lembrando que estou usando um fio que desmancha, então vou selar todas as pontinhas e depois vou fazer o segundo tassel da mesma forma. Depois que eu estiver com os dois prontos, eu volto. Selei todas as pontinhas dos fios e terminei de fazer o segundo tassel da mesma forma que eu fiz o primeiro. E o cordão já está finalizado. Agora eu vou fazer o acabamento por toda a volta. Primeiro, deve observar qual é o lado certo ou lado avesso. O lado certo é onde começou os cordões. Venho com o fio e vou iniciar o acabamento na parte de baixo da peça. Então, faço o nozinho inicial, vou em um desses espacinhos de uma correntinha e passo o fio. Faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. Vou no ponto de base e faço um ponto baixo. Vou no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. E sigo fazendo assim. Um ponto baixo em cada ponto e correntinha de espaço. Vou fazendo aqui e quando eu estiver chegando nas carreiras de pontos altos da lateral, eu volto. Segui fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de espaço. Agora eu vou no último espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. No último ponto, onde eu iniciei a primeira carreira da lateral, faço um ponto baixo também. E agora, nas carreiras de pontos altos, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. E sigo assim, em cada carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Finalizando aqui fazendo 2 pontos baixos na última carreira e chegando na alcinha de 4 correntinhas, vou fazer um total de 6 pontos baixos. Independente do fio, faço essa mesma quantidade. Agora eu vou passar para as carreiras de pontos altos, agora na parte de cima. Vou pegar no meio do último ponto de cada carreira e fazer 2 pontos baixos juntos. Igual eu fiz nas carreiras de pontos altos na parte de baixo. E já vou passando para as carreiras de pontos altos do ponto rede e vou fazer da mesma forma. Em toda essa lateral, vou pegar no meio do último ponto e fazer 2 pontos baixos juntos. Quando estiver chegando na alcinha, eu volto. Chegando na alcinha, segui fazendo, pegando no meio de cada ponto, 2 pontos baixos. E agora na última carreira, que é onde foi feito a alcinha, no último bloquinho, faço 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. Vou passar a alcinha para o lado direito, deixando ela entre o fio do novelo e a laçada na agulha. E vou fazer 2 pontos baixos no mesmo bloquinho. E a alça fica no meio com 2 pontos baixos de um lado e 2 pontos baixos do outro. Agora, vou em cada ponto e correntinha de espaço e vou fazer um ponto baixo. O acabamento é feito da mesma forma para todos os tamanhos, e independente do fio. Vou fazendo aqui até chegar na outra alça.
Chegando no último bloquinho e na segunda alça, vou fazer igual eu fiz na primeira. Faço 2 pontos baixos no espacinho de uma correntinha. Passo a alça para a direita, deixando ela entre o fio do novelo e a laçada na agulha. Vou no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Ficando com ela no meio, 2 pontos baixos de um lado e 2 pontos baixos do outro. Tudo no mesmo bloquinho. E agora eu vou seguir fazendo na outra lateral, pegando no meio do ponto de cada carreira e fazendo 2 pontos baixos. Da mesma forma que eu fiz na primeira lateral. Vou dar continuidade fazendo aqui todo o acabamento por toda a volta. Depois que eu terminar de fazer nessa lateral, vou passar para a alcinha de 4 correntinhas e vou fazer 6 pontos baixos, igual eu fiz do outro lado. Depois passo para a parte de baixo, nas carreiras de pontos altos, faço 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Não deve esquecer do último ponto onde foi feita a primeira carreira da lateral. Depois sigo fazendo em cada ponto e correntinha de espaço um ponto baixo. Quando eu estiver finalizando, eu volto. Finalizando todo o acabamento na peça, depois da lateral passei para a parte de baixo. E chegando onde iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Vou selar a pontinha para não desmanchar até eu fazer o arremate. E o cropped já está pronto para aplicar as franjas. Mas antes de aplicar as franjas, venho com o par de bojo e vou mostrar como faço o caseado em volta. Lembrando que usar bojo é opcional e se quiser não precisa fazer o caseado em volta antes de aplicar. E tem duas formas que eu faço a aplicação: costurando o bojo diretamente na peça ou fazendo o caseado em volta primeiro, mas isso é somente para ficar mais bonito. A aplicação é feita da mesma forma. Pode também costurar todo o bojo na peça ou somente as pontinhas, como eu vou fazer. E também, para fazer o caseado em volta, deve ser o mesmo fio que foi utilizado para fazer a peça ou da cor mais parecida possível. E como estou usando um fio um pouco grosso, mesmo eu fazendo o furo por toda a volta para fazer o caseado, ele pode não passar. Mas esse fio que estou usando, ele desmancha e fica num tamanho bem fino. Como falei no início do vídeo, pode trabalhar ele com outras espessuras. Então, vou conseguir trabalhar com o mesmo fio. Vou primeiro furar toda a volta do bojo e já volto. Furei toda a volta do bojo, utilizei agulha de tapeceiro. Pode furar também com agulha de crochê bem fininha. Agora vem o fio desmanchado que vou utilizar. Vou usar uma agulha menor, numeração 1,75, para passar no furo do bojo. Faço o nozinho inicial. Começo passando a agulha em uma das pontas do bojo. E vou puxar a laçadinha inicial. A confecção deve ser feita pelo lado de dentro do bojo. Faço uma correntinha para prender e depois mais uma que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo furo e faço 2 pontos baixos. Vou no próximo furo e faço 2 pontos baixos.
E vou fazendo assim por toda a volta, em cada furo, 2 pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, eu volto. Terminando de fazer 2 pontos baixos em cada furo do bojo, ficando dessa forma. Agora eu vou finalizar. No primeiro furo fiz uma correntinha que serviu de primeiro ponto baixo. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo para ficar com 2 igual aos outros. E finalizo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e cortar o fio. Vou puxar esses 2 fios, o que eu iniciei e finalizei, e vou fazer o arremate dando alguns nós. Depois escondo e corto as sobras de fio. E o primeiro bojo já está finalizado. Agora venho com o segundo e vou fazer da mesma forma. Fiz o caseado por toda a volta do segundo bojo, igual eu fiz no primeiro, e os 2 bojos já estão finalizados. Mas antes de fazer a aplicação, primeiro devo colocar as franjas no cropped. Voltei com o cropped e as franjas podem ser aplicadas da forma que quiser. Pode aplicar deixando elas retas em todos os bloquinhos da primeira carreira na parte de cima, nas laterais também e, claro, em mais de uma carreira. Pode deixar também um meio sem aplicar, deixando uma falha, ou como vou fazer, que será um ponto V, e vou deixar meio arredondado no formato do bojo. Mas, para isso, devo marcar o meio certinho da peça. Então, primeiro vou contar quantos bloquinhos tenho na primeira carreira e marcar o meio certinho. Venho com alfinete para marcar, lembrando que quem não tiver marcador pode usar um pedaço de fio. E o ponto alto será o meio certinho, porque tem bloquinhos em números pares, ficando com 6 de um lado e 6 do outro. E antes de definir onde as franjas serão aplicadas, se será mais abaixo ou mais acima, primeiro devo cortar todos os fios que vou precisar. Então, volto com o fio. Ele deve ficar um pouco mais de 2 vezes do tamanho maior do que precisa. E como vou unir o fio dobrado, ele ficará com 2. Vou dobrar uma vez, somente para definir o tamanho, porque vou aplicar pegando no meio do fio dobrado e dou uma laçadinha na peça. Agora, eu vou cortar o fio, depois de definir o tamanho. Vou dar uma queimadinha na ponta para não desmanchar. E agora, com esse primeiro fio, vou fazer todos os outros no mesmo tamanho. E claro, a quantidade de fios depende de quantas franjas vão ser aplicadas. Já tenho 2 fios. Agora, vou fazer o meu próximo fio. Venho com o fio que estou medindo. Vou cortar no tamanho certinho. E agora tenho 3 fios. E vou fazendo assim em todos os outros. Todos devem ficar do mesmo tamanho. Já cortei aqui todos os fios para aplicação, ficando todos no mesmo tamanho e na quantidade que eu preciso.
Antes, vou medir aqui em qual altura que eu vou começar a aplicar. Não vou aplicar desde a primeira carreira, mas se quiser pode fazer assim. Vou medir a partir da carreira de pontos baixos na parte de cima do acabamento e vou começar a aplicar as franjas abaixo de 3 centímetros. Usando essa mesma espessura de fio, vou deixar então 2 carreiras acima sem aplicar. Então, vai ser entre a terceira carreira e a quarta. Para todos os tamanhos, independente do fio, faço assim. Mas claro, pode aplicar deixando a altura que quiser. Vou passar o fio entre a quarta e a terceira carreira, antes do primeiro ponto alto. Não conto o ponto que tem feito os pontos baixos de acabamento. E já passo para a carreira de cima, no mesmo sentido. Pego os fios e passo por dentro da laçada. A cada bloquinho eu vou fazer a aplicação de 2 fios. Então, venho com o próximo, vou na quarta carreira e passo por dentro da terceira acima, puxo a alcinha e passo o fio dentro da laçada. No mesmo bloquinho que eu apliquei o primeiro. Agora, eu vou para o próximo bloquinho, que é entre 2 pontos altos, o ponto alto que eu já fiz a aplicação antes dele e o próximo livre. Passo o fio no bloquinho da quarta carreira e no bloquinho de cima da terceira carreira. No bloquinho de cima está sendo o mesmo que o outro, porque aqui tem um aumento de pontos V, e o ponto V são 2 pontos altos no mesmo ponto. Venho com outro fio e no mesmo bloquinho faço da mesma forma. E vou fazendo assim nos meus próximos bloquinhos, em cada espacinho de uma correntinha 2 fios, entre a quarta e a terceira carreira, e vou fazer a aplicação retas e depois eu desço para formar o ponto V no meio. E o ponto V, vou passar o fio no próximo bloquinho, porém abaixo, até se encontrarem no meio. Mas antes, devo deixar uma quantidade aqui reta, mas se quiser já ir aplicando nos próximos bloquinhos abaixo, até se encontrarem no meio, pode também. Mas o formato V não ficará tão redondo em cima e ficará mais aberto. Então, vou prosseguir nos meus próximos bloquinhos e depois eu vou descer. E se em muitos bloquinhos retos e tiver poucos para descer e encontrar no meio, o ponto V pode não ficar tão definido. Fiz a aplicação em 4 bloquinhos na terceira carreira e em 5 na quarta, por causa do ponto V, e medindo mais ou menos 5 centímetros, aplicação retas antes de descer. Agora eu vou começar a descer, então eu vou no próximo bloquinho, porém eu vou no bloquinho de baixo. Faço a aplicação da mesma forma, passo os fios dentro da laçada e são 2 fios em cada bloquinho. E agora eu vou fazer da mesma forma nos próximos bloquinhos até chegar no ponto alto do meio. A marcação está em cima, mas eu devo seguir na mesma direção para que não fique um lado mais que o outro. Então, quando chegar no meio, eu volto. Chegando no ponto alto do meio, fiz a aplicação nos próximos bloquinhos, porém fui no bloquinho abaixo. Agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado, a partir do meio. Vou na mesma carreira, porque o ponto alto é o meio certinho. No próximo bloquinho, passo os fios. E vou fazendo a aplicação assim. Porém, ao contrário do outro lado, ao invés de eu descer, eu vou subir. Então, vou no próximo bloquinho, porém, acima. Até ficar com a mesma quantidade de carreiras com degrauzinhos. E depois aplico nos próximos bloquinhos, ficando retos. É só contar em quantos bloquinhos foram aplicados, em quantas carreiras, que os dois lados ficarão iguais e os bloquinhos que vou aplicar retos terá a mesma quantidade que eu apliquei do outro lado.
Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer a aplicação do outro lado, ficando dessa forma. E foram aplicados nas mesmas posições, nas mesmas carreiras e com a mesma quantidade de bloquinhos. Agora, vou fazer a aplicação na parte de baixo. Quanto mais carreiras abaixo for aplicar, mais volumoso fica. E para aplicar, devem ser nas mesmas ordens de bloquinhos também, os que ficam abaixo dos bloquinhos que já foram aplicados. E como toda aplicação é feita da mesma forma, venho com o fio, vou no bloquinho abaixo do bloquinho que já está aplicado, passo os fios dentro da laçada e depois venho com o segundo fio e aplico da mesma forma. E depois sigo nos próximos bloquinhos aplicando 2 fios, ficando com 2 carreiras de fios, passo para as laterais e vou aplicar também em 2 carreiras. Porém, nas laterais, eu vou em 2 bloquinhos de cada carreira, os 2 últimos. Pode aplicar a quantidade que quiser. Se não quiser aplicar em todos os bloquinhos das laterais, ou quiser preencher mais aplicando nos próximos bloquinhos abaixo, pode também. Vou fazer a aplicação de todos os fios e já volto. Terminei de aplicar todos os fios que eu preciso. Deixei somente alguns bloquinhos no final sem aplicar nas laterais, mas nas carreiras das laterais que eu apliquei foi em 2 bloquinhos, os 2 últimos. Lembrando que se quiser aplicar em mais bloquinhos abaixo, pode também, deixando mais volumoso. E depois de aplicar todas as franjas, vou fazer um detalhe que é opcional, que são correntinhas que vou aplicar na parte de cima, no mesmo formato do desenho que eu deixei na primeira carreira de franja na parte de cima. E como as alças, vou usar 2 fios para a correntinha não ficar muito fina. Mas pode fazer da espessura que quiser. Depois do nozinho inicial, deve passar ele onde foi feita a primeira aplicação da primeira franja, que é entre a 4ª e a 3ª carreira. Vou passar a alcinha do nozinho. Não pode aplicar mais acima, deve ser na primeira carreira da franja. E vou fazer correntinhas. Deve fazer uma quantidade que dê para passar em todas as carreiras da franja e no mesmo formato, até chegar do outro lado. Deve ir fazendo e medindo. E a quantidade que der de um lado, faço a mesma quantidade para o outro. Ficando do tamanho que eu preciso, agora eu vou finalizar. Ao iniciar, eu comecei na primeira carreira de franjas, no primeiro bloquinho, e para finalizar, devo ir no último bloquinho da primeira carreira de franjas. Entre a 3ª e a 4ª carreira, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora, para endireitar essas correntinhas, pode costurar todas elas, passar cola também, que seja resistente, ou com um pedaço de fio amarrar o meio, que é assim que eu vou fazer. Venho com um pedaço de fio, vou contar as correntinhas e passar a agulha no meio. Depois de saber qual é a correntinha do meio, vou passar o fio. Venho com a agulha de crochê, vou para dentro da correntinha, puxo o fio para frente
Vou na próxima correntinha e puxo o fio para trás. Vou no ponto alto do meio, vou passar uma ponta do fio de um lado e outra ponta do outro. Viro do lado avesso e faço alguns nós, amarrando em cima do ponto alto do meio. E ficou dessa forma, não vou prender mais, mas se quiser pode fazer da mesma forma em algumas outras correntinhas. E com detalhes de correntinhas prontos, antes de definir o tamanho e o formato das franjas, vou fazer a aplicação dos bojos. Voltei com os bojos que fiz o caseado em volta, lembrando que usar bojos e fazer caseado antes de costurar é opcional. Mas mesmo quem não for usar bojos, deve colocar ele embaixo da peça na hora de cortar as franjas, porque na hora de vestir, onde fica o bojo, se não usar, pode ficar mais alto. Então, recomendo usar bojos para cortar, mesmo se não for usar eles. Agora, vou mostrar como faço a aplicação. Pode aplicar da forma que quiser, mas antes deve definir onde ele será aplicado. Já marquei o meio, somente desci o marcador de pontos para baixo, para que fique mais fácil a aplicação e um bojo não invadir o espaço do outro, e nem ficar torto. E como fiz a aplicação de franjas em formato V, e ficando mais ou menos no mesmo formato do bojo, vou aplicar ele abaixo da primeira carreira de franjas. E se tiver aplicado as franjas retas ou mais acima, pode posicionar o bojo o mais alto possível, chegando no limite da lateral e no meio onde tem o marcador de ponto. E como apliquei as franjas nesse formato, o bojo não pode ficar acima delas, para que ele não apareça nas carreiras de bloquinhos. Então, nesse formato de franja, deixo o bojo na mesma posição e vou fazer uma costura bem simples. Se o fio que estiver confeccionando a peça não dá para passar na agulha de tapeceiro, pode usar um outro fio mais fino, mas que seja da mesma cor. E como o fio que estou usando, apesar de ser grosso, ele fica em tamanhos diferentes, dá para fazer a costura com ele. Então, venho com a agulha e o fio. Vou fazer o nozinho na ponta. Vou na ponta que vai ser costurado na lateral. Depois de passar o fio, faço somente alguns pontinhos, onde o bojo vai ser costurado na lateral. Lembrando que deve ficar abaixo das primeiras carreiras da franja, se elas tiverem esse mesmo formato, e para outros formatos, no limite da lateral e do meio. E com esse fio eu devo esticar ele um pouquinho, porque ele costuma encolher. Já vou fazer o arremate do fio e assim terminar a aplicação em um dos lados do bojo. Agora, vou aplicar do outro lado. Vou posicionar aqui antes do ponto com marcação, que é o meio certinho, eu não posso passar dele. Volto com a agulha e o fio, faço nozinho, passo por dentro da ponta do bojo. E vou fazer a costura com alguns pontinhos antes do ponto com marcação. Mas antes de iniciar a costura da segunda lateral, recomendo virar a peça
e endireitando e observando se o bojo não vai ficar torto. E agora eu vou fazer a costura, deve ser antes do ponto alto com marcação. Pode chegar até bem pertinho dele, mas não deve passar. Agora eu vou fazer o arremate para finalizar. E o primeiro bojo já está aplicado. Na parte da frente ficou dessa forma, ficando certinho abaixo da primeira carreira de franjas. Agora venho com o segundo bojo e vou aplicar da mesma forma. Porém, no segundo bojo não preciso ficar medindo. É só contar as carreiras, bloquinhos e pontos que eu fiz a aplicação. Eles devem ficar na mesma posição. Vou contando aqui e volto com o bojo aplicado. Terminei a aplicação do segundo bojo, ficando dessa forma. Contei em quais bloquinhos, carreiras que apliquei o primeiro e no segundo fiz da mesma forma. Tanto nas laterais como no meio, contei os bloquinhos. E assim ficando com a mesma distância. E depois dos bojos aplicados, agora eu vou fazer o corte nas franjas. Vou definir o modelo e o tamanho. Lembrando, mesmo para quem não for usar bojo, deve colocar ele na hora de cortar. Vou acertando aqui todas as franjas, deixando elas retas antes do corte. Independente do modelo da franja, deve usar bojos. Se depois de vestir quiser um corte reto, se não for usar o bojo para cortar, na posição que fica o bojo, pode ficar mais alto. E no meio e nas laterais fica mais baixo, como se fosse um bico. Isso também para quem for fazer corte em V ou redondo. Sem o bojo, depois de vestir, na posição que fica o bojo, fica mais alto. Agora eu vou iniciar o corte. Claro, começo nos primeiros fios da lateral e vou fazer o corte deixando no formato V. Vou cortando aos poucos, pode ser que não deixe esse tamanho, então não recomendo já cortar do tamanho que precisa, para que depois dê para deixar mais reto ou consertar se ficar torto. Vou fazendo o corte em formato em V, depois vou selar as pontinhas e já volto com tudo finalizado. Terminei de fazer o corte, deixando em formato V, ficando dessa forma. Lembrando que estou usando um fio que desmancha, por isso queimei as pontinhas. E o cropped já está finalizado. Na parte de trás, passei o cordão cruzado, o cordão de cima do lado direito, passei na alcinha da lateral esquerda, e o cordão em cima do lado esquerdo, passei na alcinha da lateral do lado direito. Lembrando que pode deixar reto também. Alcinha do lado direito, passando na alcinha do mesmo lado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Peço também para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos.